A paz do Senhor, graça e paz, shalom, Adonai, para você que está aí. Estão começando mais um... Pode se erguer. É isso aí. Então se ergue que já estamos começando mais um Pode se erguer com um convidado super especial que você vai conhecer já já, que é um cara sensacional. Além dele ser pastor, ele é teólogo, entende tudo, né, Samira? Uhum. Ele é, como é a Bíblia humana. Ambulante. Ambulante. A biblioteca ambulante. É do jeito que você quiser. Ele é bênção. Então ele está aqui com a gente. Então vamos lá, Samira? Vamos. Então com vocês, ele é o Uller. Pastor, ele é o Pastor, ele é o Uller. Me perdoa, pastor. A paz do Senhor, paz do Senhor a todos. E agradecer o convite que nos fizeram para estarmos aqui. E é sempre bom compartilhar da nossa história pessoal, mas em especial a história do Cristo, a história da Bíblia, né? E eu sempre me prendi mais ao Antigo Testamento. Eu não sei por que até hoje. Assim, eu falo do Novo bastante, mas o Antigo, as histórias, né? Parece que são mais fervorosa, parece. Para mim, eu que amo, seja, né? Eu amo a história, eu gosto demais. A história é interessante. Mas antes de tudo isso, nós vamos para os patrocinadores. Né? E eu não posso errar essa semana. Semana passada eu errei, meu Deus, chega e me deu até um negócio. E tô sendo cobrado até hoje. E eu sou um meme. Eu descobri que eu sou um E já vamos começar com a JR TVs lá do centro de Camboriú, não é isso? Isso. Não tô errado, né, Samira? Não. É a JR TV. Se você precisar trocar essa TV, fazer a manutenção na tua TV, comprar cabo HDMI, comprar tudo que for relacionado à sua TV, procure a JR TVs. Ela fica lá no centro de Camboriú. Lá você encontra também TV Box, né, Samira? E o controle. Ah, é verdade. Ele não é Deus, mas ele tem um controle da sua TV. Então não esqueça, procure lá o Júnior, que vai estar lá pronto para te atender. Já deixei o Instagram deles aqui, então já entre em contato com ele. Se você quiser comprar uma TVzinha nova, uma TVzinha top, né? Já procura lá a JR TVs. Tá ok? E agora nós vamos com a Rafa Beauty, lá do centro de Camboriú, viu? Foi pausado ali para não errar. Rafa Beauty, lá do centro de Camboriú. Lá, se você precisar fazer sua sobrancelha, fazer a sobrancelha com rena, se você precisar fazer só o design, se você precisar fazer limpeza de pele, peeling, brown illumination, se você precisar fazer também drenagem, elas fazem tudo. Drenagem linfática, tem um procedimento lá que eu fiz essa semana, mas eu não sei não. Meu Deus do céu. Penugem. Não, como é? Eu esqueci o nome. Mas vai lá e pergunta pra Rafaela. O que tira, deixa mais clarinho, mais bonitinho. Olha, vai lá e pergunte pra Rafaela que ela vai estar lá pronta pra atender você. Já deixei o Instagram dela aqui também. E Vou é top. lá, Todos os vou procedimentos lá. Se você precisar algo pra beleza. A Rafa tá esperando você. Já deixei o Instagram dela aqui. Se você precisar de algo pra sua beleza, procure Rafa Beauty, tá ok? Sobrancelha, cílios. Tudo. Tudo. A unha também, elas fazem unha lá, né? Claro. Tradicional, em gel, Lá, tudo. Procurar a Gláucia. A Gláucia tá lá pra fazer a sua unha. Não Rafa esqueça. Beauty. Rafa Beauty. Estamos voltando com o pastor. Ele é o Uller. Pastor, fale um pouquinho da sua vida. Como o senhor... na verdade, o senhor já nasceu na questão, né? Que eu já sei um pouquinho. Mas para aquelas pessoas que não te conhecem, fale um pouquinho como foi que o senhor começou ali a caminhada, sua caminhada até a gente... Bem, eu sou natural de Camboriú mesmo, né? Meus pais já nasceram em Camboriú. A minha mãe, inclusive, nasceu em casa, lá no Caetés. E meu pai também nasceu em casa. A minha avó já era do Caetés também, então eu sou lá do interior da roça mesmo, né? A minha família veio de lá. E eu me criei no lar cristão, porque os meus avós eram crentes. Meu avô era recepcionista da Igreja de Areias. Foi recepcionista há mais de 20 anos ali, faleceu. E eu fiquei com a minha avó, então aprendi a escola dominical, a Bíblia, desde criança. Sim. Eu me lembro que a minha avó tinha uma pilha de disco de vinil. Nossa. E ela saía para trabalhar e eu ficava em casa, né? Assim, de manhã eu estudava, à tarde eu colocava a história de José, a história de Jonas, a história de Pedro ali, quando a Rode foi atender a porta, que aí tinha aqueles sons no disco. Eu ficava imaginando um monte de coisa com o disco na mão. Já e tinha muitos louvores também. Eu lembro que o disco de José eram 2 discos, né? Face A e Face B. E eu ouvia os 2 discos ali, eu ouvi várias vezes. Então eu decorei muita coisa. Já começou daí, já. Eu decorei muitas histórias bíblicas nessa época, sabe? Sim. Eu me lembro que quando eu era criança, me deu uma curiosidade muito grande sobre a vida e a história de Ló. E não tinha quem me explicasse, em especial, sobre a mulher de Ló.
E eu perguntei para minhas tias, elas simplesmente não tinham o que dizer, né? Não tinha o conhecimento como tem hoje, não né? Não tinha, né? Era meu avô lendo a Bíblia, eu nunca entendi o que ele lia, porque ele lia com voz muito grossa. Então aquilo começou a aguçar a minha curiosidade para a Bíblia. Então quando eu completei ali 16 anos, então eu comecei uma caminhada com Deus, embora criado em lar cristão, mas a gente precisa ter aquele dia, ó, agora eu me encontrei com Deus. Então eu me libertei de tantas coisas, né? Sim. Mas as coisas que eu me libertei não eram essas que comumente a gente ouve, né? Sim. Eu me libertei do quê? É até esquisito dizer isso. Eu tinha um vício que era caçar passarinho. Eu vivia só nos matos, que sabe? pecado! E aquilo me deixava, assim, o meu tempo todo para aquilo ali. Sim. Então, quando eu completei 16 anos, então eu decidi, eu não vou mais andar nos matos, caçando. Sim. E aí eu só ia para os matos orar. Eu comecei a orar e fiz 28 vigílias para Deus me dar o dom de profetizar. Eu queria profetizar mesmo e entregar profecia na igreja. Quantos anos mais ou menos? Eu tinha 16. E aí eu orei e jejuei de sexta a domingo, várias semanas, e no total foram 28 vigílias, para Deus me dar o dom de profetizar. Era uma coisa que eu tinha na minha mente e eu achava que eu ia lá na listagem dos dons e eu escolhia o dom. Sim. Eu entendia assim, né? E eu pensava também que se pagasse o preço, Deus ia ser obrigado a me dar. Sim. Até eu entender que a palavra dom é presente, sim, que a gente não paga e não escolhe ele, e a Bíblia diz assim, e é o Espírito Santo que dá a cada um como ele quer, sim, e não é a gente que escolhe. E eu fiquei marcado quando criança, eu acordava debaixo dos bancos da igreja, escutando a irmã profetizar, na igrejinha de madeira de areias, e eu disse, eu quero isso. Né? E com o tempo eu comecei a entender que eu poderia explicar alguma coisa da Bíblia. E foi tão interessante que assim, a gente orava, queria fogo, poder, né? Sim. E aí um dia eu abri a Bíblia, clareei com a lanterna lá no meio do mato mesmo e comecei a explicar para os irmãos que estavam ali sentados. Aí um disse assim para mim, acho que Deus está te chamando para o ensino. Aí eu disse, não, eu não gosto de escola bíblica, isso não vai pegar em mim. E eu não quero saber disso. Não teve jeito. Tá aí, já se passaram mais de 28 anos e eu estou envolvido no ensino. E é gostar, né? Para ensinar tem que ter cabeça. Porque é a minha vida. Eu amo quando eu consigo falar alguma coisa assim, uma curiosidade da Bíblia, um assunto interessante, que a pessoa fala assim, sim, agora eu entendi. Principalmente se é algo prático, né? Eu gosto de falar coisas práticas. Sim. Fala de casamento, algo que acontece no dia a dia, o convívio. Daí, quando está acontecendo, a pessoa diz, lembra do Eliel que falou, eu gosto de que me lembre do que eu falei, não precisa lembrar de mim. Explicou, isso. Né? Como fica fácil. Aí né? eu me sinto realizado. Tipo assim, eu vou lá dar uma aula, tarefa cumprida. Eu fico feliz. Né? Embora a gente é muito traumatizado, né? Quem prega e ensina, tá sempre achando que não tá bom, que não foi uma aula boa, a pregação estava ruim, o povo não gostou. Isso aí é geral. Então acontece comigo também. Mas muitas vezes eu saio muito realizado. Então vamos supor que de 10 aulas uma me realiza, aquela que me realizou me incentiva a continuar nas outras 9. Samira, posso fazer uma pergunta para ele? Que eu fiquei com dúvida agora. Faz. Fala um detalhe ali de Ló que o senhor aprendeu, que o senhor queria saber. Da Ló, né? Porque não tem muito detalhe dela, né? Não, da mulher de Ló não tem, mas uma coisa que fez ela, eu acredito, né, que ela olhou para trás, é o arrependimento de ela estar saindo de onde ela amava. E eu creio que isso atrasa muito a nossa caminhada, que é o arrependimento do que já se arrependeu. Me arrependi de me arrepender. Tipo assim, poxa, eu vou parar esse vício, mas eu vou deixar isso aqui, que de repente eu não me arrependo totalmente, então eu tenho. Então as pessoas não se desprendem totalmente do vício. Então eu creio que isso é uma lição aprendida. E outra que assim, o que levou eles àquela condição foi andar pela vista. Ló olhou as Campinas do Jordão e disse, é para lá que eu vou. Abraão disse, escolhe. Sim. E Abraão andava por fé e Ló andava por vista. E eu aprendo assim que na continuação da vida, o incesto com as filhas que gerou Amon, Moabe, que foram inimigos de Israel durante muitos anos, também provou que pela imaturidade de alguém por fazer péssimas escolhas, a descendência também sofre.
né? Embora nem tudo a gente colhe de nossos pais, mas, por exemplo, meus pais se separaram, eu sofri muito, eles colheram, mas eu, inevitavelmente, colhi também o sofrimento, né? Porque daí eu fui com a minha avó, meus avós maternos, paternos, mudei de casa muitas vezes, mas graças a Deus eu consegui chegar aqui. Quando eu li esse livro de Ló ali, na parte de Ló ali, eu sempre, na minha mente, né, vinha assim que como lá era uma cidade do pecado, né? Sim, onde eles estavam, né? É. Então, para mim, eu via que como Ló queria continuar no pecado, entendeu? Sim. Não que ela queria sair, ela olhava para trás, tipo assim, não, eu não queria ir porque eu quero ficar lá no pecado. Ela amava entendeu? aquele lugar. Amava o pecado também, né? Por Sim. isso que ela queria estar lá. E eu via isso também, mas também é uma dica. E é impressionante porque Ló já estava sentado na porta da cidade quando os anjos chegaram. Significa que ele alcançou uma posição em um lugar que estava completamente deteriorado. Na verdade, minha observação é a mulher de Ló. Eu falei Ló, né? Sim. Ela que olhou para trás. Então, ela que queria ficar lá no pecado, né? Samira? Eu queria também... Não, tô pensando. Esses dias eu tava conversando com o Júnior, a gente tava indo, não sei onde que a gente tava conversando. E aí a gente falou, eu falei pra ele assim, Júnior, todo mundo, a gente ouve muito, né? E a gente, às vezes, quem prega, quem dá aula, a gente bate muito na mulher de Jó. Sim. Aí eu falei pro Júnior assim, Júnior, tu já pensou uma mulher, tipo assim, passar 11 caixões? 11 ou 12, 10. não sei. 10? 10, eram 10 filhos. 10 filhos. 10 caixões, 10 enterros, passar por 10 lutos. Eu falei assim, meu filho, a mulher não fala nada? Então, assim, eu tava falando... 7 mil ovelhas, 7 mil ovelhas, 3 mil jumentas, 500 juntas de bois, todos os servos, a vida chique que ela tinha. Não é que pode ser que ela não tenha falado nada, mas eu acho que o íntimo deve ter... Eles dois, né? Deve ela ter, falou? ter muito... Ela falou, amaldiçoou esse Deus e morre, né? Mas parece que ela não abandonou ele, porque lá no 19, se eu não me engano, tem um versículo, ele diz que ela reclama do mau cheiro, né? Sim. Então eu creio que ela ficou do lado dele e a probabilidade de ela ser a mãe dos outros filhos que ele teve no final. Sim, isso que eu falei pro Júnior, né? Porque assim, também não é de todo assim ela é errado. Você só imagina ela passando o dia a dia, todo esse contexto, e ela ali aguentar firme com ele, porque não diz que ela só falou ali, né? E não diz que ele trocou de mulher, e não diz que veio uma nova mulher, mas diz que restituiu tudo. Mas ela permaneceu, né? Eu creio assim. E outra coisa também, eu ouvi falar que essa questão de amaldiçoar, que ela falou amaldiçoa Deus, já ouvi falar outra coisa também. Eu também já ouvi. Né? Que não foi amaldiçoar, mas eu ouvi falar que era outro sentido. O sentido para ele é tradução, né? aceitar e terminar com o sofrimento. Isso. Eu já vi isso aí também. Só que sai um pouco do contexto, mas já vi essa interpretação. Existem notas de rodapé sobre isso também. Porque o que você fez foi entrar na vida do personagem. Tipo assim, quando tu estás lendo ou ouvindo, tu vai lá e se coloca no lugar dela. Então, quando tu assume o lugar dela, tu vê que não é fácil. Então, quando a gente assume o lugar de Jonas, porque parece que ele é insensível, ele é um fujão, mas se a gente olhar para o contexto dos povos inimigos de Israel e o que a Síria já havia provocado de mal para com o seu povo, ele tinha razões de odiar e não querer o bem daquele povo. Embora Deus ame a todos, mas a gente é gente. Não adianta. O pensamento humano isso é o pensamento humano. Só que quando a Bíblia mostra a humanidade, a gente se choca com a humanidade do outro, mas nós também somos humanos. Porque quando Tiago escreveu que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, 99% de chance de ele estar se referindo a 1 Reis 19. Depois de vencer o duelo, ele foge para não morrer porque Jezabel deu 24 horas de vida para ele. Então ali a gente vê o Elias humano caminhando até Berseba, deixando o moço, caminhando mais um dia, ficou debaixo do zimbro, pediu a morte, disse, eu já fui mais longe do que meus pais, provavelmente ele era órfão, é o que está ali, né? Meus pais já morreram, e eu também quero morrer. Então o cara que pediu a morte e falou para Deus que queria morrer, não morreu até hoje, porque ele foi levado direto para o céu. Só que é muito impressionante porque a humanidade dele está ali, a humanidade de Jonas está ali, a humanidade da mulher de Jó está ali, a humanidade de Jesus, passa de mim esse cálice, está ali.
A gente é que não vê. Salmo 103,14 diz, ele conhece a nossa estrutura e ele lembra de que nós somos pó. Então Elias não tinha mais pai nem mãe e não tinha mais companhia. Então ele disse, para mim é só morrer. Aí ele dormiu. Ele dormiu, quando acordou tinha pães e tinha água. Ele bebeu água, comeu os pães e dormiu de novo. Então quem está numa condição dessa precisa dormir bem, se alimentar e beber líquido. Depois que ele comeu e bebeu, ele caminhou mais 40 dias, não voltando para a civilização, mas indo cada vez mais para dentro do deserto. E quando ele chegou lá no Horebe, ele não se contentou em estar no deserto, ele entrou na caverna. Ou seja, ele não queria ver ninguém, ele não queria saber de nada, ele queria estar só. E aí, quando ele estava lá naquela condição, Deus vai para ele e diz, o que fazes aqui? Deus não disse o que tu fazes aí. Tipo assim, ó, eu estou aqui. Aí, quando ele sai da caverna, Deus dá para ele 3 tarefas, né? Ungir Jeú, ungir Azael e ungir Eliseu. Ele não faz nem a busca pelo Jeú e nem por Azael. Ele procura quem vai ficar no meu lugar, porque ele estava cansado do ministério. Então o que ele precisava não era parar e nem morrer, ele precisava de companhia, porque depois que Eliseu passa a fazer parte da vida dele, ele vai caminhar mais 20 anos e ele foi levado ao céu. Ou seja, tudo que a gente precisa às vezes é de se alimentar, dormir, beber líquido e ter uma boa companhia. E aí a vida volta a ser saborosa de novo. Porque a humanidade não vai sair de nós, não esquece. Pode dizer que foi um arrebatamento para ele? Foi um translado, sim, porque a carruagem separou os dois e ele foi levado em um redemoinho. Benção, né? Meus amigos, tem que oxigenar o cérebro. Tem muita coisa, já tem muita informação já. Ali no Jonas, Deixa eu fazer outra pergunta. Qual o livro da Bíblia que o senhor fala assim, que o senhor acha mais sensacional, assim, que o senhor fala assim, não, esse aqui é o meu preferido? 1º e 2º Samuel, que são um livro só no hebraico, né? 1º e 2º Samuel, eu sou apaixonado. Eu gosto, já começa o capítulo 1, Eucana, né? Maravilhado. Assim, isso, já ali com aquelas 2 esposas, aquela brigaçada dentro de casa, Ana não podia ter filhos e Penina tinha, parece que a nossa vida, parece que é a nossa... Uma querendo humilhar a outra. Isso, nossa, cara. Isso, a briga da rixa delas, né? E ele tentando compensar ela com mais comida, assim, Ana, come e tal. A insensibilidade dele, Ana, porque choras? Porque tentando fazer... Tipo isso, assim, fazer um elo. Eu não sou melhor do que 10 filhos. O marido dizendo, não, tu não tem filho, mas tu tem eu, entendeu? Me garanto. Tentando comover a mulher, não dá a outra perturbando a vida. Não, a forma como nasce o profeta, que vai até o capítulo 8, em especial, período dos juízes. O período dos juízes, ele entra no 1º Samuel. Ele vai até o 8, né? Então, essa história do nascimento do Samuel, por que eu vejo isso? Até eu aprendi com a Viviane Martinelli, ela falou uma coisa interessante. Por que Penina, que era esposa de Eucana, tinha tantos filhos e Deus não escolheu nenhum filho de Penina? Deus foi escolher o filho de uma mulher estéril. Por quê? Porque Deus não estava procurando só um útero, Deus estava procurando um coração humilde. Um coração preparado. Então, quando Deus vai dar alguma coisa para nós, Ele não está procurando alguém com habilidade de gerar. Ele está procurando alguém com capacidade de manter o que Deus vai gerar em nós. Que tem palavra também, né? Porque ela teve palavra, né? Né? Sim, porque ela cumpriu, ela abriu mão. E outra, ela foi muito humilde. Porque assim, todo mundo entrava no templo e o Eli estava sentado, encostado numa parede, lá numa coluna, sentado na cadeira que a Bíblia diz que era de costume. Ele já velho, mas ele percebia que as pessoas entravam, faziam uma prece e saía. As pessoas entravam, faziam uma prece e saía. Chegou a vez de Ana, ela entrou e não saiu. E ele prestou atenção, por que essa mulher demora tanto? E aí ele tinha os 2 filhos que eram pecaminosos, que faziam uma festinha com a mulherada lá atrás da igreja, né? E aí ela sabia de tudo. O ambiente espiritual no tabernáculo era de corrupção e pecado dos filhos do sumo sacerdote. E ele vai lá e diz assim, moça, por que tu estás embriagada? E ela, muito querida, ela assim, não, meu senhor. Eu acho extraordinário isso ali. Não tenha a tua filha ou a tua serva por serva de Belial. Ela poderia ter dito, não, ô seu doido. Eu não sou igual aos teus filhos que tu não está cuidando deles que estão lá atrás, assando a picanha do santuário. Mas ela foi muito querida. E outra, ela fez um voto de trazer o filho ali. Ela poderia dizer, não, eu vou criar do meu jeito, porque o Eli não cuida nem dos dele. Mas ela trouxe para o lugar que todo mundo... Por isso que eu digo, igreja é igreja, gente. Ah, mas minha igreja está ruim, pastor, para me congregar está difícil.
mas é a casa de Deus. Ana, tu vai levar o Samuel para aquele ambiente? Eu vou. Eu prometi, como você falou, e eu vou levar ali. E ponto. E quando Deus procurou um canal, Ofni e Finéias, Eli, não, tchau, Samuel. Onde é que Deus começou a mudança? Debaixo do nariz do sumo sacerdote. Porque uma mulher olhou para o templo e disse assim, ó, eu acredito que desse lugar Deus pode fazer a água viva brotar. E aí saiu profeta, juiz e sacerdote. Tudo num só, 3 em 1. E quem são os filhos de Penina? Um lugar que ninguém dava nada. Quem são os filhos de Penina? Dá um nome de um filho de Penina. Dá um nome de filho de Ana. Samuel. Fala um livro aí que você gosta. Eu? Que você ama, assim, você gosta de... Eu amo. Que a Samira gosta de ler livro. Mas eu tô falando questão de Bíblia, né? Da Bíblia. Da Bíblia? É porque eu tô muito no Ezequiel, né? Eu tô fascinada no Ezequiel. Tô respirando Ezequiel. Mas um livro que eu gosto muito, que eu aprendi muito, que eu cresci, que eu fui ensinada, é Ruth. Ruth? Ruth É bom. Eu gosto, José que foi vendido pelos irmãos, né? Sim. Então eu gosto daquela história dele. Tem 13 capítulos na Bíblia só, e a biografia mais completa. Não, eu gosto da história dele, né? Sim, mas a história de José é a biografia mais completa da Bíblia. Sim, eu adoro aquela ali, cara. Não pela questão de depois ele, né... Como é que eu posso dizer? Se vingar ali, como se fosse uma vingança, ele né? meio que estava se vingando. Sim, mas pela questão, assim, a volta que deu na vida dele por tudo aquilo que ele passou também, que difamaram ele, né? Então, meu Deus, acho aquela história ali linda, maravilhosa. E o que ele teve, né? O livro de Ruth eu aprendi muito como a ser decidida, a ser leal. No livro de Ruth, eu tenho uma curiosidade. No livro de Ruth, né? No livro de Ruth eu aprendi que a gente não se vira as costas no pior momento da pessoa. Aí que tem que ficar, né? É aí que tem que ficar. Mas tá errado, mas ela também tá no momento de... Tudo meio barco, né? Aí nós temos uma nora sem marido e uma sogra sem filho. E a maior declaração de amor da Bíblia. Aonde quer que fores, irei. E aonde tu deitares, ali deitarei. Teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. Que Deus me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar de ti. Aí daquele dia em diante, ou daquele momento, Noemi, tá bom, então vamos. Tem mais o que dizer, né? Só que ela estava tirando a bênção do lado dela, porque a bênção da restauração de Noemi era Ruth. Porque sogra é sogra para sempre. Até hoje na Constituição brasileira, sogra é sogra para sempre. Pode divorciar, pode fazer o que for. Sogra é sogra. Isso aí. E ela é. Isso aí eu não sogra sabia. Sogra é para sempre. Para sempre. Eu sabia, sim. Eu sabia, sogra sim, falou. E na Bíblia acho engraçado também em Ruth, né? A parte de estratégia, né? De arranjar um marido para ela, Sim, né? foi a Noemi que fez o esquema. Tem umas velhinhas que faz casamento. Elas fazem esquema para as mais novas casar. Ela vai lá, vai se meter devagarzinho. Ela explicou. O que foi? Olha, Samira aí, o Júlio tá apontando. Tem alguma coisa aí escondida em oculto. Não, mas a história é maravilhosa. Não, mas Porque assim, no capítulo 3, versículo 1, a própria Noemi diz assim, minha filha, não hei eu de preparar um lar para você, para que você viva em paz? Daí ela começou, porque ocasionalmente ela caiu no campo de Boaz, né? Sim. E Noemi descobriu que ele era parente. Então, na lei do levirato, a obrigação de quem se casasse com a viúva, que não tinha filhos, era do parente mais próximo. Só que tinha um mais próximo que Boaz ainda. E ele já tinha descoberto quem que era o cara. Por isso que quando Ruth vai dormir com ele na eira lá e disse assim, coloca a tua capa em cima de mim e me redime, ele falou assim, eu não posso. Tem alguém... O que é redime? Redime era assumir o lugar do marido dela para que os filhos nascessem com o nome do falecido. Essa é a expressão, porque a lei do levirato é assim, um casal que o homem morresse sem filhos, o irmão dele tinha a obrigação de se casar com a viúva. Sim, com a esposa dele, né? Isso, aí teria que tem que botar o nome do marido. Ficava na descendência. Tipo, quando colocava a genealogia, Abraão gerou Isaac, Jacó, Judá, Pérez, Aram, Minadab, Nação, aí colocava o nome do falecido para ele não perder. Aí quando chegava o outro filho, colocava no nome do marido, para que ele não ficasse sem nome. Então, por isso que em Gênesis 38 fala muito bem isso, porque tinha Er, Onã e Selá. Sim. Então o Er Deus matou, o Onã
não quis fazer com que o filho nascesse, né? E Deus foi lá e matou ele também. Aí faltava o Selá, que era muito jovem, para casar com Tamar, né? E era mais ou menos essa mesma história. E o Levirato era a mesma coisa. Só que no caso do Boaz, o que acontece? Ao amanhecer, Boaz chamou o homem para a porta da cidade e disse assim, ó, vamos conversar. Tem o caso de Ruth e tal, tem que comprar a terra de Elimeleque. Ele disse, eu compro. Mas daí tu vai ter que casar com Ruth. Ele disse, não, então não dá para mim. Aí não dá porque eu já tenho família. Daí, como se ele estivesse forçando, né, para poder ficar com ela, né? Sim, ele tinha que casar com ela por causa das terras. Aí porque a terra não era vendida, ela ficava na família. Sim. A cada 50 anos a terra voltava para a família original. Ela era meio que alugada, assim. Sim. Comprava um terreno, quando chegava a lei do como é que é, do jubileu lá, eles voltavam para o seu dono original. Então ficou na família da Noemi. E ele precisava de um homem casasse para que a terra fosse resgatada, que é o resgatador. Por isso que Jesus, em Ruth, era chamado de o resgatador. Essa era a lei do Levirato, mas ainda bem que foi abolida, né? E essa foi a lei que eles quiseram pegar Jesus no Novo Testamento. Sim. Os fariseus disseram, teve uma mulher que casou, morreu o marido. Casou de novo, morreu o marido. Até 7. Na ressurreição, qual dos 7 vai ser marido dela? Era uma pegadinha. Eles estavam usando essa lei aí. Para poder fazer alguma coisa com Jesus. Claro, Jesus é o primeiro. Não, mas espera aí, como que esse é o primeiro? Para ele entrar em contradição. Daí Jesus foi lá e deu uma embaixo neles. Não se casam, vai ser como os anjos. Então esquece, casamento é só aqui. Quem quiser aproveitar, aproveita agora. No céu não tem marido e mulher. Jesus! Samira, tô meio loucão já. Assim. Meu filho, é assim. É muita palavra que tu começa a ficar louco. Ô, pastor, ali no Jonas, pode ser que eu esteja fazendo confusão, né? Calma. Ali no Jonas, ele resgatou, assim, a autorresponsabilidade para ele, né? Teve um culto na igreja que o senhor até falou sobre... Que ele falou assim, não, o problema sou eu. Se vocês me jogarem no mar, acaba o problema. Sim, ele assumiu. Né? E aí, ali também em Ruth, a gente pode dizer também que, de certa forma, a Noemi, ela se responsabiliza, até pelas meninas também, porque ali no capítulo 1, até ali o 2 e até o 3, eu contei, né? Aparece a palavra volta 12 vezes. Entre o capítulo 1 até o 3. Então, ela sente essa responsabilidade e ela traz sempre, assim, eu vou voltar. Essa responsabilidade mesmo de voltar para a terra dela. Tanto é que ali, no 1:16, se eu não me engano, ela fala para Ruth, quando ela ainda está insistindo, que Ruth para ela e fala assim, não me pede para voltar para ela. Eu não... Né? Eu vou com a senhora. Aí depois que entra o seu Deus é o meu Deus. Então, a gente pode dizer que tanto em Jonas, ele trazendo a autorresponsabilidade para ele, falou assim, o problema sou eu. Que muitas das vezes a gente não quer ser o problema. Mesmo a gente sabendo que nós somos o problema. Ou, assim, ali em Noemi, ela sabia onde estava o problema. Talvez não fosse Claro, quando inicia ali... Ela não tinha essa responsabilidade, não partiu dela a ideia de sair da terra. Mas, de quem saiu a mente brilhante, não estava mais. Sim. Então, foi aí que ela falou assim, eu só tenho que voltar. A gente pode fazer alguma ligação sobre isso e trazer para a autorresponsabilidade nossa no nosso dia de hoje ou não? Não tem nada a ver. Embora não era culpa de Noemi, mas ela disse, cheia eu parti e vazia voltei. E ela pede para mudar o nome, né? Sim. Ela diz, me chama de Mara, porque muita amargura Deus tem me dado. Então ela chega a dizer para as noras assim, mesmo que eu tenha filho essa noite, vocês vão esperar ele crescer, eu não tenho nem marido. Mas vamos supor que eu tivesse um marido, ela fala hipoteticamente, né? Então, assim, quando ela dá glória a Deus a primeira vez na Bíblia, ela diz, bendito seja o nome do Senhor, que não deixou a sua beneficência nem para com os vivos e nem para com os mortos. Quer dizer, era algo que o marido dela desejou e que estava acontecendo na vida dela depois que ele faleceu. Então, sim, de certa forma, ela se sentia culpada e ela culpava a Deus, porque ela diz, a amargura do Todo-Poderoso me deu. Então, umas características das pessoas que conseguiram sucesso foi reconhecimento. Eu reconheço. Então, assim, não foi só o caso do Jonas, que diz, me joga porque eu sou o culpado,
Mas a própria diferença de Saul e Davi. Você veja assim, ó, quando Saul pecou, que ele separou o melhor das ovelhas de Amaleque, Samuel disse, que balido de ovelha e mugido de boi são esses? Ah, eu separei o melhor para o Senhor. Por que tu ofereceu o sacrifício, Saul? Era para me esperar 7 dias. Eu vi que tu não vinhas, eu vi que o povo ia embora, os inimigos já estavam vindo, então eu não tive alternativa. Ele dava sempre uma desculpa. Davi não, quando o Natan disse, tu és esse homem, que ele pecou, ele vai proferir o Salmo 51, ele diz, eu pequei. Ele poderia dizer, mas essa mulher é irresistível, estava tomando banho na rua, era muito bonita, eu estava sozinho, não tem como resistir, não. Mas ele disse, eu pequei, eu tão somente. Então, quando ele assume, não joga para ninguém, né? Ele é perdoado, porque na sequência Natan diz, Deus perdoou o teu pecado. Então, é difícil isso, porque eu me lembro que uma vez eu vi um relato de uma professora que pediu para os alunos ir no quadro escrever a frase mais difícil de falar. Sim. E o menino foi lá e escreveu, eu sou o culpado. Eu sou o culpado. Porque o homem tem isso. Adão, aonde estás? Quem te mostrou? Ah, foi a minha mulher. E mulher? Ah, foi a serpente. A serpente olhou para trás, não tinha mais. Quer dizer, é natural do ser humano desde o começo. Só faltou botar a culpa em Deus, né? Sim, hoje ainda tem isso assim. Eu poderia fazer a obra, mas a minha mulher... Eu já ouvi isso. Não, mas o meu marido não me ajuda. Como é que eu vou, né, começar alguma coisa? Olha os filhos. E eu vejo a história de Susana Wesley, que ela tinha 19 filhos. Ela fazia culto doméstico todo santo dia. Fazia leitura e oração com eles. E dali saiu 2 grandes homens de Deus. Um deles foi John Wesley. Porque tinha uma mãe que, embora tendo 19 filhos, ela não achou pretexto. Então, quando a gente quer fazer, a gente dá um jeito. Quando a gente não quer, a gente dá uma desculpa. Ô pastor, aí a gente também pode voltar lá em 1 Samuel, quando Ana devolve o Samuel. Aí ela leva um boi. Um boi? Sim. Um boi? Para oferta. Para oferta. Mas não precisava levar. Ela levou porque não precisava porque ela estava deixando ele. Sim. Eu sei que tá achando pouco. E aí, era exatamente da idade do Samuel. O boi. O carneiro. Não sabia disso aí. Eu também não. Mas é interessante. Agora saber. Será que eu tô errada? Eu sei sim, claro que é. Não, sim. Ninguém tá falando. Só não sei se eu tô errada, calma. Não, mas assim, ó, por hora, o que eu entendo desse texto é uma coisa muito interessante, porque quando se doa o primogênito, a lei não obriga a dar oferta. Por que Jesus, os pais de Jesus levaram as 2 rolas ou 2 pombinhos? Sim. Porque eles iriam levar Jesus para casa. Porque eles só consagraram, eles não entregaram. Ele é apresentado e levado para casa. E Samuel, além dela entregar ele, ela deu mais a oferta. Porque é uma coisa que partiu dela, a generosidade dela. Tá. Pode ser que tenha achado pouco, né? Pode ser que a fonte que tenha achado pouco também, né? Pode ser que a gente quer dar o melhor, né? Ela deu o melhor. Vamos se colocar no lugar parece dela, né? assim, ó, se você olhar o cântico de Ana, ela diz até Esther teve 7 filhos, mas um pouquinho antes tem um versículo que fala que ela teve mais 5. Sim. Então, se ela teve mais 5, com Samuel são 6. Então, o que acontece com Ana não é só o fato dela gerar Samuel, ela teve uma cura do útero. Sim. Então, é maravilhoso quando a gente deixa Samuel ser gerado em nós, no chamado que Deus quer para nós, porque quando a gente abre a nossa vida para começar alguma coisa, como vocês estão começando aqui, ou como a gente começa as coisas para Deus na nossa história, a gente abre espaço para outras ramificações. E uma delas é proporcionar condições de outras pessoas virem e também crescerem junto com a gente. Sim. Porque quando a gente ajuda o outro a crescer, a gente também cresce. Então, assim, se não fosse o desprezo de Penina, eu te odeio, todo ano eu te odeio. Sim. E ela embravecia Ana no público. Sim. Porque quando eles iam à casa do Senhor é que Penina fazia isso, que aproveitava que estava todo mundo ali. E o que ela falava? Eu tenho filhos e tu não tens. É o que a Bíblia relata. Então aquilo levou ela para a oração. Então às vezes tem desprezo que a gente não aceita e não entende. Mas é Deus dizendo assim, me pede alguma coisa. Me pede para mudar a tua vida. E quanto tempo ela pediu também, né? Ficou anos.
E o que é mais engraçado é que quando o pessoal achava que ela estava chorando, alguma coisa, mas estava orando, né? Todo só tempo, os lábios moviam, é. Mas ela estava ali pedindo para Deus. A súplica, na verdade, era uma súplica, né? Era uma súplica. Quando a gente pede de verdade mesmo, não é mais uma petição. E era uma oração com voto, né? E ela se entregou de tal maneira que depois que ela orou, a Bíblia diz assim, ó, até Martinho Lutero estava numa crise achando que iria ser morto, né? Condenado à fogueira por conta de ser considerado um herege. Ele estava muito angustiado e ele leu esse versículo de 1 Samuel, onde diz assim, e o seu semblante já não era triste. Ela nem estava grávida, mas ela orou e entregou tanto que o seu semblante já não era triste. Interessante quando a gente sai da presença de Deus sem o que a gente quer, mas a gente tem tanta fé na oração que fez, a certeza que vai dar certo, a gente já está descansado. Então assim, eu consigo descansar, mas nem sempre eu consigo, sabe? Tem hora que eu saio da oração e continuo com aquilo na mão, porque ainda é razão da minha preocupação. Mas quem consegue descansar igual a Ana, e eu acho que isso curou ela. Porque pode ver que no meu caso eu tenho história de adoção, né? Mas assim, tem muitos casos de mulheres que adotam e depois engravidam. Porque a mulher, quando ela adota, ela recebe uma cura daquela ansiedade do querer. Quando a gente quer demais... Acaba atrapalhando. Atrapalha porque a ansiedade aumenta. E aí ocorre o quê? O problema da mortificação do corpo. E aí quando a mulher relaxa, começa ali com aquela criança, troca a fralda e tal, e distrai, descobre que está grávida. Aí é um bagulho. Porque eu sempre digo o seguinte, quando a gente quer demais alguma coisa e está muito afoito, é sinal que a gente não tem maturidade para aquilo. Tipo assim, Moisés é um libertador nato. Sim. Mas quando ele começou a libertar, ele começou matando e enterrando na areia. Pensou, vou libertar, mas já matei um. Eu tenho que libertar mais 2 milhões e tantos de hebreus. Mas ele iria ser um libertador, mas não da forma que ele começou, mas da forma que Deus queria. Aí quando Deus encontrou ele no deserto, na sarça, Deus disse, vamos continuar o que você começou. O que aconteceu com Moisés? Eu não quero, manda meu irmão, eu não sei falar, eu não posso. E por 5 vezes ele disse que não, porque agora ele sabia da responsabilidade. Então quando a gente vê alguém que quer demais, a gente desconfia que essa pessoa é imatura. Porque quando a gente diz, não, eu não posso, eu não quero, porque a pessoa já sabe como é que é. Sim. Já tem maturidade. Então, assim, o nosso coração descansando em Deus abre as portas para o estabelecimento de uma cura interior. E quando essa cura ocorre, a tua cura e a tua história de cura vai curar outras pessoas. Então, assim, a gente queria muito filho, a Kátia e eu. Meu Deus, foi uma luta... Que assim, por isso que eu gosto das mulheres estéreis da Bíblia. É Sara, Rebeca, Raquel, a mãe de Sansão, que a gente não sabe o nome, né? Nós temos a Ana e temos no Novo Testamento a Isabel, né? Que é mãe de João Batista, esposa de Zacarias. A mulher sunamita não era estéril. O problema ali, o marido era avançado em idade. Sim. Ela não era estéril. Então, são 6 mulheres estéreis. Então, quando eu recebi o diagnóstico de esterilidade, que eu descobri realmente que eu não poderia gerar filhos naturalmente, foi um choque para mim, porque eu cheguei em casa e disse para minha esposa, tu casou com o homem errado. Eu era bem novinho, porque eu casei com 18 anos, minha esposa tinha 17. E eu casei com a primeira namorada. Sim. Daí a gente estava brincando aqui que eu sou o ex-gente boa, porque eu nunca fui em baile, eu nunca fumei, eu nunca me embriaguei, eu nunca fui em discoteca, nunca namorei, nunca tive experiência sexual. Eu só fui ter experiência sexual com a minha esposa. Então, é uma coisa muito diferente da minha vida. E assim, o fato de não gerar filhos, aquilo me deixou traumatizado, sabe? Mas daí ela me abraçou, me beijou e disse, não, que é isso? A gente vai vencer junto e tal. E isso bem no comecinho do casamento. Hoje já estamos 26 anos casados, né? Mas assim, depois de 11 anos casados, nós adotamos o Jefferson. Ele veio com 4 anos. E depois de mais 3 anos na fila da adoção, aí adotamos a Abigail, já com 20 dias, né? Bem recém-nascida. Mas quando tem naquela parte, eu não sei, acho que é 1 Pedro, que diz que lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, né? 5 e 7. Aí, Senhor, também pode ser que seja essa ansiedade que o Senhor disse? É a ansiedade. A ansiedade o que é? Preocupação e medo. A ansiedade é preocupação e medo. Então, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade é uma coisa que eu leio muito. Filipenses 4 e 6, 4 e 2, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma,
Isso são textos que eu li, porque assim, ó, eu vivi crises de ansiedade. Ah, eu também. Eu vivi, então assim, ó, quando a pessoa não vive, ela acha que é frescura dos outros. Ah, é verdade. Então a gente sempre fala, até domingo de manhã eu estava falando sobre isso. Tem gente que acha que por ir em psicólogo... É igual porque... depressão, né? O pessoal acha que tudo é frescura. Isso, não mas frescura, assim, não. cada um tem a sua luta interior. Então assim, ó, eu tenho o controle da ansiedade hoje, mas muitas vezes saiu do meu controle... Ali, ó. Que eu vi que eu não tinha jeito mesmo. Só Deus mesmo para socorrer a gente. Sim. E assim, ó, aos poucos a gente vai né, tomando conta da vida e vai melhorando, né? Cuidando da alimentação, cuidando de uma série de situações, mas ela vem. Alimentação também? Alimentação é muito importante, porque a serotonina está nos alimentos, fruta, né? Sim. Tem que comer bastante fruta. E às vezes a ansiedade é falta de Eu não como fruta, sabia? Não como. A banana, principalmente, ela é rica em serotonina, sabia? Ah, é? Ela é muito boa. E pedalar também, porque pedalar e caminhar gera endorfina, que então é o calmante natural. Então. O quê? Eu não pedalo, não como fruta. Eu já tive, mas é bem... Eu tive uma parte ali da vida que os médicos olhavam pra mim e descobriam uma doença. Aí falava assim, tem que tirar os órgãos. Ah, vamos tirar esse órgão. Ah, descobrimos isso e a causa disso é isso. Então, vem desse órgão. Vamos tirar. Eu falei, Jesus, eu vou ficar oca? Não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada. Só a carne. Eu falei assim, meu Deus, calma aí. Eu já tô oca e entra pra centro cirúrgico. Enfim, eu já tava assim, ó, batendo cartão. Entendeu? Aí, eu falava assim, meu Deus... Toda vez que a cirurgia era marcada, eu ficava naquela ansiedade. Nossa. Meu Deus. Enquanto não chegasse o dia da cirurgia, eu não sossegava. E eu subia pro terraço, e eu orava, e eu descia, e eu fazia, e acontecia. Aí teve um belo dia que eu tava lá em cima, e aí eu li Mateus 6:34. Basta cada dia o seu mal. Aí eu falei assim, meu Deus... O que eu quero com isso, né? Aí eu ouvi nítido, assim, ó. Deus falando comigo assim, ó. O Espírito Santo falou assim, Samira, já chegou o dia da cirurgia? Eu falei, não. Ele falou assim, esse é o mal de hoje? Eu falei, não também. Então, quando chegar o dia da cirurgia, qual é o dia da cirurgia? Eu me lembro, gente, eu tive essa experiência com Deus, assim, ó, que eu me lembro o dia 8 de dezembro de 2019, dia 8 de dezembro de 2019. E eu ainda estava no dia 30 de outubro de 2019. Estava antecipando bastante. Tava muito. E isso atrapalha muito, e aí, né? o Espírito Santo falou assim, ó, você ainda está no dia 31 de outubro. E eu, com uma ansiedade, uma crise, e a minha crise de ansiedade, eu só parava quando eu vi o meu irmão na porta do banheiro comigo. Só parava ali. Era terrível. Uma ansiedade, e eu esperando, e a minha cirurgia era só no dia 8 de dezembro. E eu falava assim, meu Deus, e aí foi quando eu li o Mateus 6, e aí eu falava assim, é verdade. Então, quando chegar no dia 8, aí o mal do dia 8 vai ser a minha... O mal do dia. A minha preocupação era anestesia. Porque eu sou diagnosticada com uma doença rara, e essa doença que eu tenho, que eu sou diagnosticada, é o seguinte, o meu corpo não pode ter tanto o efeito da anestesia. Então, as cirurgias têm que ser rápido para o meu corpo não receber tanta anestesia. Eu não posso ficar tanto tempo anestesiada numa mesa de cirurgia. É isso. Então, o meu medo era muito sobre isso. Então, eu falava assim, meu Deus, basta cada dia o seu mal. Basta... Então, agora, quando a crise de ansiedade quer me pegar, eu já fico. Basta cada dia o seu mal. O mal de hoje eu já venci? Não. Então, tem que levar o mal de hoje. Aí, o mal de amanhã vai chegar. Aí, o mal de outro dia vai chegar. Mas é uma luta, meu irmão. Mas é possível controlar. A gente se concentrar no momento, né? Mas eu passei muito mal. Eu chorava. Eu também chorava absurdo, tá? É coisa... E não tinha motivo. Por isso que tem gente que fica aí fazendo ressonância, tomografia computadorizada, raio-x e não acha o problema.
Às vezes é ansiedade, aí dói o peito, treme as mãos. Eu nunca tive, eu já tive ansiedade, não é questão assim, da gente querer algo e tal, mas não é que ela... seja ansiedade mesmo. Mas ansiedade de verdade, a pessoa fica com falta de ar. Isso, aí verdade, é crise, né? Assim, porque a ansiedade é bom, tem gente que não tem ansiedade, como eu falei domingo no rádio. Às vezes a pessoa chove, tem que espalhar panela pela casa toda e bacia, porque pinga em tudo quanto é lugar, mas a pessoa não se preocupa em arrumar o telhado. Então, aí é o extremo da pessoa não tem ansiedade, ou seja, não tem preocupação nenhuma. Entendeu? Ele só se preocupa com o hoje mesmo. Recebeu o 10º, já tá gastando, entendeu? Já tá louco para que chegue o 10º. Já, hoje é o quê? Hoje é 20, ó. Isso, agora tem gente que tem uma ansiedade que a mente dela tá no futuro o tempo todo, não consegue se concentrar no presente. E eu fui assim durante um tempo. Mas eu consegui me acalmar. Eu sei o que fazer já. Quando a gente descobre contra o que a gente luta, a gente sabe o que fazer. Porque a depressão é excesso de passado. O estresse é excesso de presente. E a ansiedade é excesso de futuro. Então, todos os excessos são danosos para o nosso corpo. Então, às vezes a pessoa diz, eu não tenho problema da Samira, que é a ansiedade, dentro do Eliel, beleza. Mas tem o estresse. A pessoa sai sempre atrasada de casa e quer brigar com todo mundo no trânsito. Como se a culpa fosse dos outros. Isso. E tem gente assim, tá? Gente que puxa faca, facão e tudo, e, né? Gente que não atura desaforo, até fala, eu não levo desaforo para casa. E tem que levar, entendeu? Porque a vida consiste em resistir, tolerar e contar até 10. Se você não souber cuidar, é como a Bíblia diz, né? O homem que não controla os seus desejos e suas vontades é como uma cidade sem um exército. Né? Na tradução da linguagem de hoje diz isso, que é lá 25, 28 provérbios. O homem que não se controla é como uma cidade que não tem muro, não tem limite e não tem proteção. Porque o muro é duas coisas, é limite e proteção. Eu tratei também, fiz terapia, faço de vez em quando, assim, tem que dar uma loucurinha, eu falo assim, meu Deus. Tá na hora. Vou ter que... Aí eu ligo pro Júnior, Tá na hora, Júnior, já marca logo. Terapia, Júnior. Aí o Júnior, o que você quer? Eu falei, Júnior, eu tô a ponto de colapsar. Pastor, deixa eu... essa pergunta que eu vou fazer, ela é clara, mas para quem tá em casa pode ser que tenha dúvida. Natal. A gente hoje é dia 20, né? Hoje é dia 20 hoje, né? Então, o tempo passou, né? Hoje é dia 20 de dezembro, né? E o senhor vê que o Natal tá chegando. O que é o Natal? Olha, a precisão da data não existe, né? Não. Foi modificada várias vezes, então a data é uma data festiva só, né? Mas eu creio que o nascimento do Cristo trouxe salvação a nós. Então, o que a gente deve se concentrar é nele. Tipo assim, Jesus é aquele que nasceu, é o presente de Deus, enrolado em panos em uma manjedoura. Foi do jeito que Deus quis embrulhar para nós, que fez com que o calendário fosse zerado na existência dele, que é a realidade da vida, porque às vezes você vê que ele existiu, olha para o seu calendário, ele é cristão, entende? É Cristo. Eu não sabia, eu não tinha essa noção aí não. Porque tem gente que pensa, um dia um ateu disse, o teu Cristo nunca existiu. Daí ele pegou o celular da pessoa e disse, que dia é hoje? É dia tal. É baseado em que esse dia? É baseado no nascimento de Jesus. Então é muito interessante. Então, o pessoal que não sabe. Então, e assim, o Cristo está vivo. Sim. Então essa é que é a grande questão. Tipo, a gente não comemora a Páscoa, que é a sua ressurreição, mas o Cristo está vivo, né? Ele está vivo, ele nasceu, ele foi um homem, mas ele é Deus. Né? Ele esteve entre nós, sofreu o que a gente sofreu, como diz lá em Hebreus 4,15, em tudo foi tentado. Tem gente que diz, mas eu estou sofrendo. Mas Jesus também sofreu. Então eu creio que a pessoa de Jesus é que deve ser a evidência desse Natal. E não só no Natal, mas o ano todo a gente deve pensar como Jesus. Por isso que Mateus, Marcos, Lucas e João são os evangelhos que mostram a natureza de Cristo. E é tão lindo quando a gente lê como Jesus, e até tem umas mensagens minhas que eu já preguei, que é como Jesus se relacionava com as pessoas. Como que ele tratou a mulher cananeia. Como que ele tratou com Natanael. Não pode vir nada de bom de Nazaré. Como que ele lidou com aquela situação. A mulher lá do poço, a samaritana. Como que ele não era preconceituoso. É maravilhoso. Então, esse Cristo que eu gostaria de lembrar a respeito do Natal. Pastor, o que você acha da série The Chosen?
eu acho que tem bastante Bíblia, é muito legal, tem bastante coisa boa, mas é uma novela. Então, às vezes as pessoas querem pregar aquilo ali, e aí não funciona. Porque assim, ó, a melhor coisa que tem, e eu acho muito legal, assim, ó, quando a gente lê a Bíblia e a gente imagina a história... Tem gente que não tá mais nem lendo a Bíblia, só vendo The Chosen. Mas ela acaba. Ela estraga com a nossa imaginação da leitura, porque a melhor imaginação que eu construo é a que eu construo particularmente na leitura. Porque eu lembro que eu li o livro A Cruz e o Punhal, aquilo mudou, meu Deus, em cima de um caixote de madeira, pregando, tirando os meninos da rua, meu Deus, que coisa extraordinária, eu criei toda aquela coisa. Aí disseram que tinha o filme. Aí eu assisti o filme destruiu com aquela coisa maravilhosa. Felipe também, eu li a parte de Felipe lá, né? Ele era um cobrador de impostos, então isso não quer dizer que ele era tão bonzinho assim, né? Só que aí lá ele é todo... Só que se envolve muito assim, ó, envolve muita tradição, tem muitas coisas que são extra-bíblicas, porque está nos Targums, que são livros paralelos à Bíblia, que estão nas tradições, que foi Flávio José que falou, e algumas coisas são colocadas para romantizar falas, né? Que são entretenimento, né? Isso, é entretenimento, exatamente. Mas assim, é melhor assistir aquilo ali do que ver outras coisas, né? Hein, pastor? E também deixa eu tirar outra dúvida, a questão de Natal. Mas o negócio tá pro Natal tá pro Natal. Ele quer falar, meu irmão, que Papai Noel não existe. Calma, entendeu? Ele tá doido pra falar Papai isso. Noel. Tem que baixar lá Não depois. tem Papai Noel. Olha. Papai Noel é um velho idiota. Eita! Pastor, ele tá doido. Aí as pessoas que têm... Ai, que confusão, ai. Calma, Samira, calma. Sempre eu peço calma pra Samira, porque ela é muito assim, ó, de 0 a 100 a 2 segundos. Meu Deus, cara. Ó, vamos pegar ali a galera que tem árvore de Natal em casa. Ó. Eu ainda queria amenizar. Assim, ó, eu cresci na Assembleia de Deus rígida, né? Então na Assembleia de Deus... Tem gente que tem. Da Assembleia de Deus tem árvore de Natal. Tem, eu sei que tem. Aí assim, ó, na Assembleia de Deus nossa, principalmente da época que a gente cresceu na igreja, era realmente demonizada a árvore. Então olha isso, Samira. Naquela Meu Deus, época uma era. simples árvore. Pois não, isso era demonizado. E não só o pinheirinho no canto da sala, mas as luzinhas também e tal. Com o tempo, né, isso aí eu vou falar por mim, né, mas assim, particularmente, eu sei que existem algumas venerações em árvores que estão registradas no Antigo Testamento e tal. Eu não entendo que se aplique diretamente porque não é uma forma de idolatria, é uma lembrança que está ali. Eu acho que não vai destruir a fé de ninguém. Mas eu respeito quem demoniza. Eu não coloco árvore. Mas a minha esposa gosta da luzinha lá. Coloca, aí fica aquilo ali, começa a incomodar, que fica pisca-pisca, daqui a pouco ela vai lá e tira. Mas é uma coisa que assim, ó, não é uma coisa que vai, tipo assim, ó, lá nas figueiras foram lá enfeitar. Eu vou lá, bato foto, eu coloco no meu story, se precisar. Não coloquei, mas eu colocaria sem achar que aquilo é pecaminoso, não há problema nenhum. Então, olha aí, ó. Eu vejo isso também. Mas tem gente que até... Não tem não. Não, daí outra não. coisa. Papai Noel é um velho barbudo que chega lá pela chaminé. Onde é que não tem como? É só uma tradução lá do São Nicolau e tal, né? Um cara maior que eu. Pastor, eu vim do Rio de Janeiro. Eu fui criada nisso. Lá na Assembleia, onde eu cresci... Se tu vê o Papai Noel descendo na chaminé lá no Rio, o que tu faz? Tu sai correndo. Não é Papai Noel, não, isso aqui. Não, eu vim de uma cultura, olha aqui. Eu vim de uma cultura que é muito isso. Lá é muito. Lá não tem... Lá, assim, ó, as igrejas lá não pregam contra, sabe? Claro, tem algumas que sim, mas tem outras que não. Na que os meus pais me criaram... criança, podia, sabe? Então, assim, não tem. Não, mas aí a gente vai crescendo, vai indo, vai fazendo. Tipo assim, ó, hoje, depois que eu casei, a gente não coloca, porque a gente entende também essas coisas todas. E também a visão da nossa igreja. Não tem. Mas, tipo assim, ó, sobre o pinheirinho, sobre pisca-pisca, essas coisas. Mas, assim, ó, o Papai Noel é pregado lá que não.
Não dá. Existe, Tem coisa que não Mas só que entra, aí, não por isso cabe. que eu falei, não... por isso que eu fiz a pergunta pra ele, né? Que tem muita gente que o senhor falou, né? Não acha que tudo é demônio, né? Só que o problema é os extremos, né? Tipo assim, quando Sim. você vai substituindo o símbolo real do Cristo pelo Papai Noel e o símbolo da Páscoa, que é uma coisa tão extraordinária, que é passagem, que está lá no êxodo, que é a saída, que é uma vitória, virou coelho, virou Então, ovo. uma coisa nada a Então ver, daí né? vai substituindo aquilo que é real. Então assim, ó, a gente não faz a árvore, mas se eu for fazer, vou dizer para minha filha, ó, essa estrela tá aqui, ó. Vai lá, coloca a estrela e mostra na Bíblia. É a estrela que avisou os magos que havia nascido o rei dos judeus. Então, a gente vai adaptando e vai ensinando. Sim. Porque eles são influenciados pela sala de aula, pelos amiguinhos. Então, eles não vão crescer alheio ao mundo, eles vão ter esse acesso. Mas a gente vai ensinando aos poucos, né? Que nem o Leonardo. O Leonardo queria porque queria uma árvore de Natal. Fomos lá e compramos uma árvore de Natal. Sim. Mas explicamos pra ele, ó, meu filho, não existe Papai Noel. Isso, é bem isso aí Entendeu? mesmo. Não é que você vai falar assim, ó, meu filho, não, tá aqui a árvore de Natal, Correto. o Papai Noel vai vir aqui e vai deixar um Isso. presente. Não, Só tirar ele. Isso, aí Só você tirar diz, esse ó, o zero papai rabugento. comprou esse presentinho, Sim. é os presentes que o pai tá dando, porque o papai do céu deu saúde pro pai trabalhar, deu emprego. Pronto. Papai Noel não dá presente pra Isso, ninguém. exatamente. Então, se a gente colocar na conta do Papai Noel... Outra dúvida. Amigo secreto ou amigo invisível? Olha só. Amigo oculto lá no Amigo oculto, qual dos três? Nós fizemos muito que era o amigo invisível. Quando eu era criança, Então, a gente usava essa antigamente, palavra só, essa palavra, né? Agora que virou amigo oculto, Isso, né? Eu lembro porque disso aí. não, agora é oculto ou secreto, né? Mas o invisível, ele não tem muita lógica, né? Porque ninguém é invisível. E quando você pega o nome, você já sabe quem é e conhece a pessoa. Mas era Esse só, que é o problema, né? só o nome, né, da pessoa. Vai, Samira. Não pode também, pastor? O quê? Fazer amigo Não, ele tá falando coisa de antigamente, Não, como é é que só era? porque a Que pode, né? expressão Pode. amigo Ah, tá. invisível não fazia sentido. Não faz sentido ser invisível, né? Ah, sim. Mas era só uma forma de falar, né? Não que seja errado fazer amigo secreto. Eu não O acho senhor errado. gosta de participar de amigo oculto ou não? Não é que eu goste, mas quando a família faz, eu fico, eu participo. Eu já ia falar, meu Deus, não. Tu é contra essa, amiga? Quem? A Samira gosta. amigo oculto, não, né? Eu? É? Eu não. Não tem nada demais. Eu gosto do Natal, pastor. Eu gosto. Se eu pudesse. Só que tem muita gente se frustrando, né? Que faz aquele amigo secreto. Meu Deus do céu. Aí ganha um presentinho, dá um Nem presentão e fala fica isso aí, bravo. pastor. Nem fala isso aí que vai dar coisa aí. Meu, cara. É assim mesmo. Vamos. Pastor, já tá chegando ao fim. Amém. Nossa entrevista que foi maravilhosa. Meu Deus do céu. Agora que a gente tá falando de Natal, depois a gente ia falar do Ano Novo. Isso, não. da Páscoa. Da Páscoa. Depois a gente ia Da falar. Páscoa que era bom falar da Páscoa. E Carnaval? Carnaval é época de retiro. Não é esse negócio retiro de. espiritual. Mas isso aí. Como é que a igreja chama? Espiritual. Espiritual. Isso, muitas igrejas fizeram Viu? no mesmo Espiritual. final de semana com retiro espiritual e colocaram espiritual. Viu? E dá-lhe oração e pregação 3 vezes por dia e Viu? é uma benção. Carnaval tem dia Viu? do A igreja ela faz trabalhador. muita diferença, né? Aí você Como é fala legal, dia do né? trabalhador, mas por que dia do trabalhador? Se a gente não trabalha bem naquele dia, né? Mas também tem, como é? Tem coisa lá na Bíblia falando sobre trabalho, né? Tem. Isso aí. A Bíblia começa com o trabalho, meu filho, se você não sabe. E nunca deixou o homem sem fazer nada, né? Porque antes de dar a esposa pro Eu nosso primeiro quero homem, cada dia Não, trabalhar. ouve, fala aí, pastor. Vai, antes pastor. de dar a esposa pro primeiro homem, Deus deu trabalho para ele, né? Sim. Disse para lavrar e guardar. Era o trabalho dele. Então tem gente que acha que foi o pecado que trouxe o trabalho, mas na verdade o pecado Eu achava fez... isso aí, pastor. Não, o pecado trouxe o trabalho desgastante e causticante. Tipo assim, ó, a gente vai se desgastando por causa do trabalho devido à entrada do pecado, mas o trabalho sempre existiu. Deus nunca deixou o homem sem uma ocupação. Por isso que quando a gente fica sem fazer nada, a gente fica doente. Que digam os aposentados, né? Que quando se aposenta leva um choque de realidade. E Adão, então, trabalhava, então. Trabalhava, ele lavrava e guardava o jardim. Lavrar, ele fazia a manutenção das plantas, podava e assim por diante. Sim. Duas coisas que Deus não deixou o homem sem fazer. O quê? Sem trabalho e limite. Duas coisas que ninguém gosta de ter. Trabalho e limite. Encerra minha fala.
E o trabalho é muito bom. Ele traz saúde para o corpo também. Não demais. Não é trabalhar muito, não. Isso, demais. Eu já trabalho pouco e já fico cansado demais, então. Acho que eu não sou muito dessa parte de trabalho, não, mas eu tô me metendo aí. Pastor, chegou o momento, um dos melhores momentos do nosso podcast, né? Da questão da pergunta. O que é Deus para você? Biblicamente, primeiramente, né, antes de eu dizer para mim, Deus é um ser que habita na luz inacessível, qual nenhum dos homens viu. Uma definição de Deus que é de acordo com o que Paulo falou, né? Então, assim, mas Deus, ele é nomeado por Jesus como Pai, que era uma conotação dificílima para os judeus. Tanto que os judeus tinham aquela tetragrama, que era YHWH, que era o nome obscuro de Deus que eles não pronunciavam. Eu sou o que sou, mas era impronunciável. Jesus trouxe essa da paternidade, né? E o próprio Paulo disse que nós recebemos o espírito de adoção que clama Abba, Pai. Então, para mim, ele é Deus e Pai, o Pai que eu não tive presente na minha vida. Então, ele me guiou, ele guardou o meu coração. Então Deus, ele além de ser esse ser poderoso, criador de tudo, que eu creio nele, ele também é um pai. Então um pai que me fez entender o lado bom de ser pai. Porque quando eu me tornei pai, preencheu a falta que eu tive. Então ele é um pai. Como diz a Bíblia, ele é pai de órfãos, juiz de viúvas. E Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ainda bem que ele é meu pai também. Né? Então, acho que pai é uma coisa maravilhosa. Ter Deus como pai. Eu sei que ser amigo, ele disse, já não me chamo servo, chamo de amigo e tal, mas pai é proteção, pai é cuidado, pai é conselho, pai é direção, pai é presença, pai é aquela segurança que a gente sabe que ele está ali, né? A gente recorre para ele. Então, acho que pai seria uma definição boa de Deus. Acho posição também, né? Posição. O pai, ele é tudo dentro de casa. Então, o nosso pai, Deus... só olhar, tu já... Isso, exatamente. Isso aí. Tem dia que ele me olha, às vezes, mais severo. Eu tento falar pra ele, não tô entendendo. Não tô entendendo. Ele aí ele traz o pastor Eliel no podcast e vai falar, agora tu vai entender, rasgado. Mas é interessante porque quando o Hebreus fala que se a gente recebe repreensão, a gente não deve esmorecer, porque que filho há que o pai não corrige? Então não desmaies quando por ele fores repreendido. E a gente é repreendido. Porque a gente... porque há caminhos que parecem direito. A gente vive querendo entrar em caminhos que parecem direito. Mas como Deus sabe que é morte, ele vai lá e corta. Todo ramo que dá fruta, ele poda. É isso aí. Pastor, muito obrigado. Pastor, o senhor pode fazer seus agradecimentos logo após a Samira, depois sou eu e encerramos. Amém. Eu quero agradecer o momento que foi dado, esse espaço. É muito importante esse assunto. É de muita edificação. Creio que isso edifica todos, né? E muitos assuntos que a gente compartilha porque a gente aprende um com o outro, como diz lá em Provérbios, como um ferro afia o outro, assim cada um ao seu amigo. E essa ideia que a gente troca traz bastante informação e traz enriquecimento. Eu acho que é muito legal. É importante que continuemos, porque pode ter muitos podcasts, mas para falar do que é essencial, são poucos. É isso aí. Então, o que é essencial é que faz toda a diferença. Então, eu agradeço a vocês pelo convite. A Samira já fez assim, ó. Já tava como o Jonas. Já queria parar. Já quer parar, agora que ela quer parar, tem que continuar. Vai, Samira. Eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade, por esse dia. E como eu já falei para ele hoje, vou falar aqui, externar a minha gratidão a ele, porque ele é meu pai. Como pai, ele me corrige, como pai, ele me protege, como pai, ele me ama, como pai, ele me dá a direção e fala assim, vai, porque eu sou o teu pai. E nisso eu tenho segurança só porque o meu pai está comigo, independente de qualquer coisa. Então, a minha gratidão a ele. E que se 2025 for 2024 2.0, que o meu pai me ajude a chegar até o final de 2025. Em nome de Jesus. É isso aí.
Pra você que ficou aí, muito obrigado. Eu acho que, olha, tá vendo como eu esqueci de pedir pro pessoal curtir, comentar. Viu, Samira? Tu tem que me lembrar, Samira. Hoje foi uma benção. Então, pra gente nem conta isso, né? Um Feliz Natal pra você, né? Hoje é dia 20. Hoje é dia 20 de dezembro hoje. Então, semana que vem já é Natal. Então, Feliz Natal pra você, né, Feliz Samira? Natal. Ei, você já viu aquele meme? Só um pouquinho. Você já viu aquele meme? Qual, Zé? Que o pastor pega o microfone e aí vai cantar. Aí o profeta se levanta e fala assim, ó. E pra você, meu servo, um Feliz Natal. Eu ainda não vi isso aí, ainda não. Depois me manda que eu quero ver. Pra você que ficou aí, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo podcast. Tchau.